hoje nós vamos falar sobre governança Brasil. E para esse assunto nós convidamos o ministro do TCU, que é um dos criadores desse projeto, o ministro Augusto Nardes. Ministro, seja bem-vindo aqui ao programa Em Discussão. Prazer falar contigo, com toda a comunidade da Paraíba, grande estado, que eu sou profundo admirador. Eri Alves, falar para mim da governança é sempre uma satisfação, porque estamos inaugurando desde 2013, 2014, quando eu presidi o Tribunal de Constituição da União, um novo tempo para implantar essa forma e essa ferramenta importante na administração pública brasileira, né? Então, estamos trabalhando desde 2012, 2013, e já passou praticamente todo esse tempo, e estamos conseguindo avançar no país para implantar a governança, que está um pouco acima da gestão, mas está interligada com a gestão, está sincronizado com a gestão. A governança é uma visão macro de tudo que acontece no estado, no município, no país, ou numa grande empresa, ou numa pequena empresa, ou até numa pequena família, até numa família dá para fazer governança familiar. Depende do olhar, depende da capacidade de cada um implantar e ter consciência de que as coisas não podem ser feitas de forma improvisada, né? O chamado jeitinho brasileiro é uma coisa que já está um pouco ultrapassada. A criatividade do brasileiro sempre existe e sempre existirá, mas quando você tem um planejamento estratégico para pensar o estado da Paraíba ou qualquer município, seja na Paraíba ou em qualquer parte do Brasil, ou nação, pensar na nação, é importante você ter as regras, as ferramentas da chamada governança pública, que foi a minha proposta que eu implantei quando presidi o Tribunal de Contas, de implantar a governança pública depois de um acordo que eu fiz em Paris com a OCDE, quando presidi aqui o Tribunal em 2013 e 2014. Ministro, o fórum é uma coisa bem mais recente e eu sei e tenho essa percepção que essa necessidade de massificar o conhecimento quanto à governança Brasil. E como é que o senhor tem feito para avançar nessa massificação desse conhecimento e da importância da governança Brasil, sobretudo do setor público? Eri, quando eu presidi o tribunal, eu inclusive estive aí na Paraíba, eu visitei 25 estados e levei a tese, né? Mas, naquele momento, eu tinha lançado um livro, Governança Pública, o Desafio do Brasil, e a situação ainda não era de conhecimento geral do país. Não se falava em governança pública. A governança pública vem da governança corporativa. Os grandes empresários, quando constroem as suas empresas, eles não querem que aquilo se perca no longo do tempo. Então, começou a se buscar profissionais para implantar a governança corporativa. E o Estado brasileiro, você está na Assembleia, eu fui deputado vários mandatos, tive 6 mandatos, 4 anos de mandato é muito rápido, 4 anos de prefeito, 4 anos de governador é muito rápido. E o que acontece? O maior desperdício que nós temos hoje no Brasil são as obras inacabadas, prédios abandonados, obras feitas a toque de caixa, sem discutir, pensando nos 4 anos, o que eu vou deixar como legado, muito mais pensando nas obras, e não deixar o legado da administração pública, não deixar o legado de eficiência, de eficácia, não deixar o legado de conhecimento de como a administração pública deve ser direcionada. Então, a governança possibilita você deixar legado não somente de 4 anos, mas um legado de 8 anos. Pensar, digamos, o que a Paraíba será em 2030, o que João Pessoa será em 2040, o que o Brasil será como nação. Então, eu propus fazer uma transformação no tribunal, implantei no TCU em 2012, 13, 14 a tese, comecei em 2012 a trabalhar isso. Quando eu assumi a presidência, eu já tinha tudo montado para implantar a governança no TCU. Aí nós mudamos 500 auditores, aqui nós temos 1.700 auditores concursados, nós somos os peritos da nação, é nós que normatizamos praticamente a administração pública brasileira no que concerne a parte administrativa, sim. Legalidade, sim.
financeira também, a gente olha as contas da República todos os anos, nós que damos um parecer prévio, aprova ou não as contas da República. Então, a governança permite você pensar a médio e a longo prazo. Tem um planejamento estratégico que pode ser por 5 anos, pensar o que a Paraíba vai ser em 2030, 2040. E aí, então, eu implantei todas essas ferramentas no Tribunal de Contas da União, em 2013 e 2014, e comecei a percorrer o Brasil e consegui convencer o Michel Temer, em 2017, de fazer a implantação da governança no governo federal. Tem um decreto de governança, tem um projeto de lei tramitando, e já temos mais de 15 estados que estão implantando a governança em todo o Brasil, estimado Iri. E com isso a gente vai entregar o quê? Resultado para a sociedade. Você passa a entregar resultado. E para completar esse trabalho que a gente começou no TCU, eu fundei a Rede de Governança Brasil, que você está vendo aqui o boné, aonde que a gente buscou voluntários para implantar a tese da governança em todo o Brasil, e nós estamos hoje próximo de 500 pessoas voluntárias que trabalham para implantar a governança em toda a nação brasileira, e estamos avançando muito, que são brasileiros que trabalham em comitês de forma voluntária para pensar o país, ter projeto de Estado, ter projeto de nação. Isso a gente pode ser feito também nos municípios, nos estados e na União, como estamos fazendo atualmente. Nossa rede de governança Brasil hoje orienta de como implantar toda essa política de governança nos estados, município e União. Estamos fazendo de forma gratuita mentoria para os prefeitos. Hoje eu abro mais uma mentoria. A gente dá 6 horas de aula gratuita de como o prefeito deve começar a sua administração, de como é que ele deve planejar, de como ele deve montar o planejamento estratégico, como ele deve montar a avaliação de risco. Você sabe por que a Petrobras quebrou? A Petrobras quebrou porque não tinha avaliação de risco. Eles contrataram 4 refinarias ao mesmo tempo. Paraíba não foi contemplado, mas o Maranhão e o Ceará foram contemplados com 2 refinarias. Eles gastaram, sabe quanto, para fazer terraplanagem, preparar a terra, e depois não deram sequência, 3,8 bilhões de reais, quase 4 bilhões que jogaram no lixo, o dinheiro jogado no lixo, 4 refinarias. As outras 2, Abreu Lima, que é próxima aí de vocês, em Pernambuco, também não ficou finalizada de forma adequada. E o Compérgio, no Rio de Janeiro, também não ficou finalizada. A brincadeira aí deu mais de 100 bilhões jogados no lixo, por falta de avaliação de risco, que é uma das ferramentas da governança. Você, para decidir alguma coisa, seja no Estado, no município, na União, tu tem que ter um time técnico que tome a decisão de forma técnica e avalie o risco, e tu não pode começar alguma coisa sem ter verbas no orçamento e medir se isso realmente vai dar certo. Então, a governança de risco é muito importante. Então, eu criei um manual de governança de risco no Tribunal de Contas da União, que a gente vai fiscalizar todas as estatais, todos os ministérios. Hoje nós criamos indicadores de governança para poder medir todas as áreas de pessoal, de TI, de riscos, de aquisições. Hoje nós acompanhamos e temos os indicadores já desde 2017, começamos a acompanhar, 2018 a gente fez um levantamento, e a grande notícia que eu tenho para te dar em primeira mão, Eri, porque os dados saíram recentemente, eu não passei ainda para o Brasil, é que está melhorando a governança do Brasil. Na área do Ministério da Infraestrutura melhorou muito, no Ministério de TI, de Tecnologia, o Marcos Ponte melhorou muito. Ou seja, eu estou acompanhando se tem boa governança de aquisições, se tem boa governança de pessoal, se tem treinamento adequado, e eu começo a verificar que o país está começando a aperfeiçoar a governança em todos os setores, porque foram colocados ministros mais técnicos nas áreas dos ministérios, e isso dá uma alavanca para que a questão técnica seja mais importante, preponderante em relação à questão simplesmente política. A política tem que continuar sendo feita, mas o político ele se elege de 4 em 4 anos, mas ele tem que estar bem assessorado por uma boa governança para não cometer erros equívocos, e eu vejo que realmente nós estamos melhorando. E hoje eu tenho os indicadores de toda a República Brasileira. Ministro, me permita a gente ir a um intervalo, e daqui a pouco a gente continua com esse assunto que é muito importante. A gente vai agora ao intervalo e a gente volta em instantes.